Acredito que sim. Então estamos caminhando, né? Faltam os evangelhos ainda, os 3 evangelhos. Vimos Marcos, que era o menor, falta ainda Mateus, Lucas, falta João. E vamos caminhando, deixando que o Senhor fale ao nosso coração. Depois a gente vai continuar, mas nós vamos permear entre Antigo e Novo Testamento. Espero poder que o Senhor nos dê saúde, né? E graça, porque se o Novo Testamento nós estamos gastando anos, eu não me lembro quantos anos faz, mas Apocalipse nós passamos um ano só expondo Apocalipse no domingo. Então, nas quintas-feiras nós já estamos aí o quê? Há 6 anos que a gente está 5, 6 anos expondo o Novo Testamento, não sei, por aí, né? Não contei. Imagine o Antigo Testamento, que nós temos muito mais livros, né? 39 livros, e os livros são bem mais extensos. Por exemplo, você expor os Salmos, 150 salmos, mas eu pretendo aqui trabalhar os salmos com os irmãos, né? Todos os salmos, nós estudarmos todos os salmos. Pretendo também expor os profetas, principalmente os profetas. Nós precisamos estudar os profetas. E as narrativas, quando nós estivermos expondo os profetas, a gente vai pedir para os irmãos indo e fazendo as leituras justamente da história de Israel, que é contada, né, especificamente do Êxodo, né? Porque eu estou falando dos patriarcas, mas a história da nação, começando lá no Êxodo e percorrendo depois com a chegada dos reis, né? Tendo os juízes antes, e aí vem um período dos reis, e as crônicas repetindo, e aí o pós-exílio com Esdras e Neemias, né? E Esther, e aí a gente tenta conhecer mais a palavra. Amém? Gálatas capítulo 5. Estamos caminhando para o final. Vamos ler a partir do verso 1. Nós trabalhamos a semana passada, verso 1 ao 6 apenas. Hoje nós vamos até o 12. Perdão, até o 15. E aí nós vamos entrar na próxima semana nas obras da carne e no fruto do Espírito. Então, capítulo 5, verso 1 ao 15, de Gálatas. Os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? Tranquilo o som? Se ficar ruim, falem. Pastor, eu não estou entendendo nada, porque a gente está ainda resolvendo o problema do som da nossa igreja. Vamos ler. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, aí Paulo está falando dele, está falando daqueles que estão firmes na fé, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, ou seja, não vem de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem, ou seja, se castrassem, os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez, né? Pedir que o diácono Sandoval nos eleve a Deus em oração. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós temos visto aí que Paulo
ao escrever essa carta aos Gálatas, ele tem tentado justamente trazer aqueles irmãos de volta ao caminho do evangelho verdadeiro. Nós vimos que o grande problema da igreja da Galácia era a presença de judaizantes, ou seja, de judeus que, entre aspas, tinham se convertido a Cristo, mas acreditavam e pregavam e ensinavam que Cristo somente não era suficiente para a salvação, que era necessário também, além de Cristo, a guarda da lei. Vocês estão cansados de ouvirem Paulo reclamando, exortando de forma muito intensa, desde o começo da carta aos Gálatas, desde o capítulo 1, sobre o fato de querer alcançar, de alguém querer alcançar a sua salvação pela obediência à lei. Desde o começo ele vai mostrar que esse tipo de pregação que ensina que a salvação é por meio das obras da lei, esse tipo de pregação é chamado de falso evangelho, não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro ele não se fundamenta nas obras. O evangelho verdadeiro ele se fundamenta na obra de Cristo. Entendam, o evangelho verdadeiro ele não se fundamenta naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Cristo fez por nós. Nós somos salvos não pelo que fazemos, mas somos salvos pelo que Cristo fez por nós na cruz. Então a nossa salvação, ela é justamente a obra que Cristo faz em nosso favor, e nós recebemos essa salvação por meio da fé. Ou melhor, nós reconhecemos essa obra por meio da fé, de depositar a fé que salva na pessoa de Jesus Cristo. Paulo, ele já está chegando no final da carta. Por vários argumentos, ele mostrou que a salvação, ela se baseia justamente numa obra de Deus e não numa obra do homem. Por vários argumentos ele mostra que aqueles que querem alcançar a salvação por si mesmos estão perdidos, porque para o homem é impossível ele guardar a lei, porque ele é pecador, a sua natureza é pecaminosa, ele é incapaz de obedecer a Deus em todos os aspectos da exigência santa da própria natureza de Deus, ele está caído, isso é impossível. Então, quando ele quer ser salvo pela obediência à lei, na verdade ele se torna escravo dessa própria lei que ele quer obedecer. Porque quando ele tenta obedecer à lei e não consegue por si mesmo, a lei ela vai se revelar o seu pecado e vai trazer juízo para ele. É nesse sentido que a lei é vista como escravidão, pelo fato de que você é incapaz de cumpri-la, e sobre você vem sempre o juízo da lei pelo fato de você não cumpri-la. Enquanto que a graça de Deus te alcança por meio da obra de Cristo, e você responde a essa obra por meio da fé. Então você é salvo pela graça de Deus mediante a fé, naquilo que Deus faz por você, na pessoa do Salvador Jesus Cristo. É Cristo quem obedece o que você não pode obedecer, obediência ativa, e é Cristo quem sofre o que você e eu precisamos sofrer por causa do pecado, a sua obediência passiva. Quando a ira do Pai cai sobre ele evidentemente nos substituindo. Paulo vai dizer isso claramente no capítulo 3. Cristo se tornou maldito por nós. Ele se tornou maldito em nosso lugar. A maldição da lei, ou seja, o juízo da lei contra o pecado, contra o pecador, em vez de cair em nós, caiu em Cristo. Então todos aqueles que creem em Cristo recebem gratuitamente a sua justiça. Então Paulo vem falando sobre isso. Ele vai usar o argumento do Antigo Testamento. Ele usa o argumento da experiência, quando ele fala sobre a presença do Espírito Santo na vida daqueles que creem. E ele usa o argumento do Antigo Testamento. E aí ele vai falar de que a aliança que Deus fez com Abraão, que vem antes da lei, ela se baseia no quê? A essência da aliança são as suas promessas. A essência da aliança é a promessa de Deus. E a promessa de Deus, que é a essência da aliança, que começa com Abraão, é que viria um descendente. E que nesse descendente haveria salvação para todas as famílias da terra. Não que todas as famílias serão salvas, não que todas as nações serão salvas, mas que pessoas de todas as nações iriam conhecer a salvação por meio desse descendente. No capítulo 3, verso 16, ele diz que o descendente, ou seja, a semente de Abraão, no qual o evangelho foi pregado lá em
em Gênesis capítulo 12, verso 3, é Cristo Jesus. Então Paulo vem falando, depois ele vai mostrar, ele vai fazer uma comparação e vai usar uma alegoria de que sobre Sara e Agar. E ele vai dizer que a aliança, Sara representa justamente a aliança da promessa, enquanto que Agar, ela representa a aliança da lei. Enquanto uma representa a liberdade, a outra representa a escravidão. Sara representa aqueles que descendem de Abraão, não pelo sangue, mas pela fé, porque confiam nas promessas de Deus. Está no capítulo 4. Enquanto que Agar, que era escrava, o seu filho também é escravo, Ismael. E aí aqueles que tentam obedecer à lei são representados por Sara, pela sua descendência, porque não conseguem se desprender da realidade em que estão. Nós estudamos isso plenamente, detalhadamente, não vou entrar nisso novamente, mas veja aí no capítulo 5, rapidamente, versículo 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Veja que no verso 31 do capítulo 4, Paulo está continuando a mesma exortação, o mesmo ensino aos Gálatas. No versículo 31 do capítulo 4, ele termina dizendo: e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Ou seja, nós somos aqueles que estamos ligados à semente que descende da promessa. Nós somos os filhos da promessa. Nós somos aqueles que cremos no descendente. Nós cremos na mesma promessa que todos aqueles que creram no passado fizeram, tomaram a mesma atitude. Somos a mesma família, por isso que ele diz: somos filhos não da escrava, e sim da livre. E aí ele vai no verso 1 do capítulo 5, diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade Cristo nos libertou. A questão é: o que é a liberdade de Cristo? O que significa ser livre em Cristo? Liberdade, interessante que a liberdade que Cristo nos dá é muito mais do que a libertação. Veja, ele diz aqui no texto que foi para a liberdade que ele nos libertou. Não houve somente uma libertação, mas uma libertação que produz o quê? Uma vida de liberdade. Isso é impossível pela lei. Enquanto que a lei vai nos manter sempre devedores a ela, porque somos pecadores, a lei vai trazer sempre juízo sobre nós. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, nós somos libertos. Libertos de quê? Primeiramente, somos libertos do juízo da lei, porque o juízo da lei já foi derramado em Cristo. Mas não somente isso, a Bíblia não diz que o Espírito Santo vem habitar em nós? Então nós passaremos agora a ter uma vida que a lei é incapaz de gerar em nosso coração. É aquilo que nós temos falado, Cristo ser formado em nós. Somente o Espírito Santo pode produzir uma nova vida em nós. E essa nova vida, ela vem por meio da fé, ela vem por meio da ação do Senhor em nossas vidas. A lei, ela não pode produzir vida. A lei, ela só produz morte. Por isso que Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz o quê? Que a letra mata, mas o Espírito, pelo amor de Deus, né? Vocês não entendem isso, como tem igrejas que interpretam isso, e a gente estava até conversando ontem, né? Que algumas igrejas dizem: olha, estudar teologia, estudar demais a Bíblia, mata, mas o Espírito é que dá vida. Irmãos, pelo amor de Deus, quando Paulo diz a letra mata, ele está se referindo ao ministério da lei. A letra mata, a lei mata. Em que sentido? Porque se eu quiser viver pela obediência à lei, o que é que eu vou encontrar no final? A morte. Agora, o ministério do Espírito é vida. Porque o ministério do Espírito vai produzir vida em nós, vida abundante e vida eterna por causa de Cristo, do que Cristo fez por nós.
É por isso que aqui ele começa dizendo que Cristo, ele nos libertou, e nos libertou para andarmos em liberdade. E ele diz, mas permanecei nessa liberdade, que somente o Espírito pode produzir, e não queiram novamente, até porque eles eram gentios, não queiram novamente voltar para debaixo de um jugo, que nós somos incapazes de suportar, o jugo da lei. Aí você pode perguntar, você que não esteve nas aulas desde o começo, e por que a lei então, né? Por que a lei? Por que Deus nos deu a lei? Se a lei é um jugo tão pesado. Bem, a lei, ela só é um jugo pesado porque nós somos pecadores. Não há nenhum problema com a lei. A lei é santa, a lei é boa, a lei é maravilhosa, porque a lei revela o caráter de Deus. A lei representa a santidade de Deus. Não há nenhum problema com a lei. O problema está em quem? Em nós. E aí quando nós nos deparamos com a santidade de Deus por causa da queda, por causa do pecado, aí sim, a lei ela se torna um peso, porque nós não temos condições de cumprir essa lei. A nossa natureza pecaminosa não permite o cumprimento dessa lei. E aí é por isso que Jesus veio morrer por nós. Por isso que Paulo diz que se a salvação é por meio das obras da lei, então Cristo morreu no quê? Morreu em vão, ou debalde, né? Morreu em vão. Se a salvação é por meio da lei, a salvação pode ser por meio da lei, basta que você cumpra, né? Agora, quem é que pode cumprir? Não é verdade? A salvação poderia ser por meio da lei, se nós conseguíssemos cumpri-la. A questão é que nós não conseguimos em hipótese alguma, porque a lei não é uma obediência externa apenas. A lei, ela envolve sentimentos, a lei, ela envolve desejos, a lei, ela envolve pensamentos. A lei não só é o ato em si, o fazer. A lei, ela envolve toda a nossa natureza. Por isso que é impossível ao homem cumprir a lei, somente Cristo cumpriu a lei. Se Adão, que era santo, puro, se Adão, que era reto, justo, antes da queda, caiu, imagine nós que já estamos caídos. Como conseguiremos cumprir a lei? Então Paulo está dizendo, irmãos, Cristo nos libertou, porque foi Ele que Ele morre pelos nossos pecados e nos dá a condição agora de viver essa liberdade. Não no sentido de que nós não pecamos mais, mas no sentido de que esses pecados não podem mais nos condenar, e ao mesmo tempo, paulatinamente, ou seja, vagarosamente, lentamente, dia após dia, o Espírito Santo vai nos fazendo viver essa liberdade, ou essa libertação desse jugo, dessa escravidão. Irmão Flávio, pode falar mesmo. Sim, representa essa libertação, esse resgate, né? O que o irmão Flávio está falando é de alguns textos no Antigo Testamento que a própria lei mostrava que a ideia do Goel, né? Se eu não me engano, o termo é esse. A ideia do redentor, do resgatador. A ideia daquele que paga por você a sua dívida. Como no caso de Ruth, né? Isso. Ele assume a responsabilidade de pagar a dívida e se torna agora o resgatador daquela pessoa, e aquela pessoa passa a ser livre, né? E é interessante que essa liberdade que Cristo nos dá, nos faz servi-lo, não por uma obrigação, mas o nosso coração se enche de gratidão e de amor por querer servi-lo pela obra que Ele realizou em nós. E isso vai acontecendo conosco pelo próprio agir de Deus em nosso coração. Porque escrevendo aos Romanos no capítulo 5, Paulo vai dizer que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por quem? Pelo Espírito Santo. Então, é o Goel mesmo, é isso mesmo, o termo hebraico, se eu não me engano. Mas, entendam, aí Paulo, vamos lá, seguindo, versículo 2. Bom você lembrar isso, Flávio, é isso mesmo. Ele diz, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Os judaizantes estavam dizendo, olha, vocês precisam, para serem salvos, além da fé em Jesus Cristo, vocês precisam se circuncidar, porque a circuncisão era o selo da antiga aliança. Juntamente com a Páscoa depois. Mas o selo principal da antiga aliança, da aliança com Abraão, era o quê? A circuncisão. Era o corte no prepúcio dos homens. A cirurgia de fimose, né? Que nós conhecemos hoje. Então toda criança aos 8 anos de idade deveriam
ter o seu prepúcio, o prepúcio do seu órgão sexual cortado, a pele. Então isso era uma marca no corpo de que aquela pessoa pertencia à aliança que Deus tinha feito com Abraão, que ele estava ligado a essa aliança. Somente os homens eram que carregavam essas marcas, porque os homens, por que somente os homens? Porque a Bíblia sempre deixou muito claro que o homem ele é o cabeça, né? E ele responde pela mulher, né? Então na família se a moça não é casada, ela está debaixo da autoridade de quem? Do pai. Então sempre há uma autoridade masculina, não que a mulher seja menor, não que a mulher seja inferior, mas é a ideia de ordem familiar que Deus estabeleceu para que a família viva uma estrutura e não um caos, e o nome dele seja glorificado. Então Paulo ele continua dizendo aqui, olha, se vocês vão se circuncidar, então Cristo não vai servir de nada. Hoje não é diferente em algumas igrejas, irmãos, alguns pregadores colocam um jugo muito pesado, dizendo que você tem que fazer isso, fazer aquilo para você ser salvo. Mas a nossa salvação, ela é unicamente pela pessoa de Jesus Cristo. Não há salvação fora dele. Não há nada que você e eu possamos acrescentar. Sempre nós vamos depender de Cristo, sempre será uma fé depositada nele, que nos trará cada vez mais a segurança de salvação. Falei para vocês a semana passada que a ideia de segurança de salvação, ela é diferente na vida de cada crente. Todo salvo, deixa eu explicar isso aqui, todo salvo, ele não terá a mesma segurança de salvação. Será diferente, depende da maturidade de cada um, do relacionamento com Deus que cada um vai ter. Alguns terão uma segurança de salvação firme. É como o livro que eu indiquei a vocês de Thomas Brooks, né? Céu na Terra. Ele vai falar que nem todo crente tem segurança de salvação, mas vai ser salvo, porque a salvação dele depende de Cristo e não da segurança dele. Se ele crê em Jesus Cristo e derrama essa fé cada dia na pessoa de Cristo, então ele será salvo. Agora, um crente que tem segurança de salvação, ele é muito mais feliz do que aquele que não tem. Um crente que a cada dia amadurece em Cristo, na sua firmeza em Cristo, ele se torna mais feliz. Por isso que o nome do livro é Céu na Terra. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui, olha, Cristo não vai ser aproveitado. Verso 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ele diz, você quer se circuncidar? Então guarde toda a lei. Não somente a circuncisão, mas toda a lei cerimonial. Toda a lei cerimonial. Irmãos, a lei, o problema de Paulo com a lei é porque eles entendiam que a lei era necessária para a salvação. Mas não há nenhum problema com a lei não, vocês estão entendendo, né? Nós somos responsáveis de guardar a lei moral? Somos ou não somos? Somos. A lei moral que está lá resumida nos 10 mandamentos. As 2 tábuas da lei. Os 4 primeiros mandamentos em relação a Deus, os 6 últimos mandamentos em relação ao próximo. Nós somos responsáveis em guardar essa lei? Somos. E a lei cerimonial, nós precisamos guardar hoje? A lei cerimonial? A lei cerimonial de aquelas festas do Antigo Testamento, matar os cordeiros, precisamos guardar isso? Não. Por quê? Porque toda a parte cerimonial apontava para quem? Para Cristo. Eram sombras, Hebreus vai dizer. Então, se Cristo já veio, essas coisas, elas já morreram, elas caducaram, elas não servem mais. Aí você vê muitas igrejas com candelabro, com arca, né, com um meio mundo de coisa. Diz que na Universal agora os cabas estão vestidos até de sacerdote, né? Só não se veste de diabo, né? Que eu também não sei como é que o diabo se veste, né? Mas é sacerdote, é não sei o quê. Daqui um dia o caba vai estar com asa. Eu não sei mais o que eles vão inventar. A coisa está muito séria. Então, a lei cerimonial, ela não tem mais nenhum valor. Por isso que Paulo não há nenhum problema em se guardar a lei moral. Agora, há um problema em se guardar a lei moral pensando-se que você guardando a lei moral, você é salvo por isso. Você não é salvo porque você não é capaz de guardar a lei moral. A lei moral ou a lei de Deus se resume em 2 mandamentos. Quais são? Amar a Deus acima de tudo. Quem aqui consegue fazer isso?
Ninguém. Não, mas Deus é muita coisa, né? Vamos para o próximo. Quem consegue amar o próximo como a si mesmo? Quem consegue ser salvo por si mesmo? Se não for a graça de Deus, irmãos, nós estaremos perdidos. Porque se você olhar para você e eu olhar para mim, basta você sair nesse trânsito dirigindo, você quer matar uns 10. É ou não é verdade? Você fica com raiva, você fica indignado, chama de miserável, se não chamar, pensa, né? Isso é um infeliz, né? Então, e aí você vai, estou mentindo aqui, estou exagerando? Não é verdade, não? É isso mesmo, é a realidade. E aí a gente vai chegar, não, mas nós conseguimos amar o próximo. Consegue não. Se não for a graça do Senhor, se não fosse Jesus Cristo derramando seu sangue por nós, nós estaríamos perdidos, irmãos. Porque eu mesmo, quando estou dirigindo, eu fico só para mim, calado ali, eu só dirijo com o vidro fechado, ouvindo música, e eu não reclamo com ninguém. Assim, pelo menos reclamar com a pessoa, baixar o vidro para reclamar, de jeito nenhum. Eu fico na minha ali, mas por dentro é remoendo, né? Estou aprendendo, viu? Estou pedindo graça de Deus para aguentar, porque aqui e ali você diz, eita miserável, oh meu Deus, esse camarada é cego, aí você fica naquela de, você peca. Eu estou amando o meu irmão, estou orando por ele. Estou orando não, estou desejando o mal dele, né? Às vezes você ainda vem no coração, uma queda, né? Ou uma lapada. Aquelas orações imprecatórias dos salmos, né? Mas ali é desejando juízo de Deus, é diferente. Mas vamos lá. Então, a gente precisa, irmãos, entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Não há nenhum problema com a lei. O problema é se você achar que guardando a lei, e o pior, que aqueles estavam trazendo a lei cerimonial, era necessário para a salvação. Veja, ele vai dizer no verso 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Versículo 5, porque nós, veja, nós, a diferença daqueles que creem é pelo quê? Pelo Espírito. Espírito na Bíblia de vocês está com E maiúsculo? Tá, não tá? Tem alguma Bíblia aqui que traz E minúsculo? Não, né? Graças a Deus. Então, veja aí. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça. Veja, da justiça que provém do quê? Da fé. Ou seja, é uma justiça que não é de nossas obras, mas é uma justiça que vem de Cristo. E nós apenas aguardamos isso, esperamos, né, quando se completará a nossa salvação na pessoa dele, quando estivermos na glória, ou quando se der a ressurreição final. No verso 6 diz, porque em Cristo Jesus, olha só, é em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aí Paulo vai dizer, veja, a verdadeira fé em Cristo, como essa fé é gerada pelo Espírito, e antes Paulo vai dizer que o Espírito vai habitar em nós. Volta aí para o capítulo 3, por favor, de Gálatas. Voltem para o capítulo 3. Veja aí versículo 13 e 14, por favor. Capítulo 3 de Gálatas, verso 13 e 14. Leia a sua Bíblia, risque a sua Bíblia. Não é riscar ela como criança não é ficar riscando ela. Não, é riscar no sentido de escreva nela. Use sua Bíblia, escreva nela, risque, anote os textos, suas observações. Tenha uma Bíblia só para isso. Você vai ver como você vai crescer. Quando você for ler de novo, aquilo vai firmando você cada vez mais. Não é pecado não, viu, irmãos? Escrever na Bíblia não. Veja, verso 13, verso 14, capítulo 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? Morte para quem peca, para quem quebra a lei, não é isso? Quem quebra a lei, qual é o salário do pecado? Morte. Aí ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Deuteronômio 21, 22. Para que, veja, Cristo fez isso por nós, a sua morte substitutiva, para que a bênção de Abraão, qual é a bênção de Abraão? Lembram? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Em quem? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. Volta para o capítulo 5, versículo 5.
Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, o Espírito gera em nós a fé. O Espírito gera em nós a esperança. E diz mais, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, ou seja, nem judeu, nem gentil. Não importa se você é judeu ou gentil, se você não tem Cristo Jesus, se a tua vida não é depositada, se a tua fé não é depositada nele, se a tua salvação não vem dele, não importa se você está circuncidado ou incircuncidado, porque isso não tem valor. Aí fica os bestas, eu sou da Assembleia de Deus. Olha a minha carteira da Assembleia de Deus. Na minha igreja, os homens é tudo de paletó. E ainda fala em língua. Eu sou da Igreja Batista. Eu sou da Igreja Presbiteriana. Como se isso tivesse alguma importância. Bem, tem importância no sentido de doutrina, tudo bem. Mas não é isso que é o mais importante. É Cristo. Se Cristo não for a razão, o fundamento, não importa. O irmão da Assembleia de Deus que tem Cristo como seu Salvador e a sua fé está baseada nele, amém. É um irmão, é um filho da promessa. Um irmão da Batista que tem Cristo como seu Salvador, um reformado, uma batista regular, não importa, presbiteriana, congregacional, anglicana, se Cristo for a razão, se a fé estiver fundamentada em Cristo, amém. Agora, se não, se a vida da pessoa se baseia em coisas externas ou em religiosidade, isso não significa nada. E aí ele vai dizer que a verdadeira fé, ela é diferente. A verdadeira fé em Cristo, ela tem uma característica. Qual é? Finalzinho aí do versículo 6. Mas a fé que atua pelo amor. A verdadeira fé em Cristo deverá gerar amor em nossos corações. Eita! Lembra de Tiago, a fé sem obras é morta. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você não conhece a quem? A verdadeira fé, ela terá como essência ou característica a prática do amor. E amor não é ficar beijando e abraçando. Repito isso a vocês. O amor, ele se caracteriza pelo serviço ao outro. Você serve o outro. Você se esforça pelo bem do outro. Você busca o melhor para o outro. Agora, isso não é um pacote que vem pronto não, tá? No sentido de que, eu sou um crente hoje, o Senhor me resgatou, eu tenho fé em Cristo, eu sou um salvo, e eu estou amando plenamente a Deus e o meu irmão. Isso é um aprendizado. Quanto mais maduro eu sou em Cristo, mais o meu coração será cheio de quê? De amor. Quanto menos espiritual eu for, menos amor eu terei. Pode observar. Pode observar. Lembram de João? Tiago e João? O que foi que eles quiseram fazer quando os samaritanos não queriam receber Jesus? Quando eles eram bem novos na fé. Senhor, vamos orar para cair fogo do céu e matar todo mundo? Não é verdade? Vamos orar para cair um foguinho do céu. Você nunca teve vontade disso, não? Cair um foguinho do céu sobre o seu vizinho. Eu tinha um vizinho que dava murro na parede da sala da gente quando era jogo do esporte. Ainda bem que eu era esporte também, porque senão eu tinha brigado com ele. Porque era cada murro. E quando o esporte foi campeão da Copa do Brasil, ele me deu uma camisa de presente. Acho que foi pelo murro que ele deu na parede, né? E era desse tamanho, ele não aguentava um cascudo. Desse tamanho, subia a escada do prédio já morrendo, porque ele fumava muito, eu fumo ainda, né? Subia já morrendo, às vezes chegava no meio da escada, eu digo, esse aí já está morto, novo desse jeito, subindo a escada assim, mas era cada murro, porque ele assistindo o jogo bebendo, né? Aí dava força, que eu não sei de onde vinha aquela força não, era da cerveja ou do uísque que ele tomava. Mas o que eu quero dizer a vocês é que nós... Eu não sei nem mais porque eu citei ele, né? Nem me lembro mais agora. Mas o que eu quero que você entenda é que a verdadeira fé, ela nos leva a um crescimento, a uma maturidade. A verdadeira fé, ela vai produzir o amor. As 2 tábuas da lei, os 4 primeiros mandamentos e os 6 últimos mandamentos, refletem o amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso que Cristo resume a lei
em 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Então a verdadeira fé, aquele que conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora é um crescimento. Quanto mais o irmão busca a Deus, mais o irmão crescerá no amor. Quanto mais o irmão buscar a Deus, mais você aprenderá a servir o outro. Não tem para onde correr. Quanto mais nós estivermos nos pés de Cristo, e aí vai envolver a oração, vai envolver a leitura, a comunhão com a igreja, Cristo vai nos quebrar. Vai nos quebrar, vai nos fazer amar, vai nos fazer ser humildes, vai quebrar nosso orgulho. É assim que acontece, não tem outro caminho, viu, irmãos? Vai nos levar a negarmos a nós mesmos, vai nos levar a aprender a carregar nossa cruz, vai nos levar a servir aos irmãos. Veja aí, volte umas folhinhas, deixe marcado Gálatas 5, abra sua Bíblia em Efésios, passe aí algumas folhinhas. Gálatas 5, você passa aí umas 2 ou 3 folhas, veja que tem Efésios capítulo 5. Observe o final, veja o verso 18, de Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Veja o verso 21. Uma das características de quem é cheio do Espírito: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe o que é se sujeitar? É você se submeter. É se esforçar para ser menor do que o outro. Veja que é totalmente contrário ao mundo, né? No mundo que nós vivemos, e nós somos influenciados por isso, eu fui muito influenciado por isso, né? Nós crescemos num ambiente competitivo, desde cedo, nós aprendemos a ser o melhor. Às vezes a gente ensina isso aos nossos filhos, ninguém ensina: olha, seja o menor, viu? Seja o menor, seja o mais simples, seja o mais humilde, seja... A gente sempre aprende o quê? Não, seja o melhor. Eu não estou dizendo de que você não deva se esforçar para fazer o melhor no que você tem que fazer. Isso aí você tem que fazer mesmo. Mas, às vezes, a razão que está por trás disso é que é errada. É querer o poder, é querer governar os outros, é querer estar acima dos outros, é uma necessidade de ser glorificado, é de manter, né, a autoexaltação. Então, Paulo ele diz que quanto mais cheio do Espírito, nós vamos aprender o quê? A nos sujeitarmos. Passe mais algumas páginas, vá para Filipenses, capítulo 2. Os irmãos ficam à vontade, tá? Para me interromper quando quiserem. Filipenses 2, veja verso 5. Alguém pode ler do verso 5 até o verso 8, subsistindo. Amém. Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que sentimento foi esse? De se sujeitar. Ele, sendo Deus, se tornou homem. E como homem, ele se tornou obediente, se tornou servo. E como servo, ele serviu até a morte. Então veja que a humilhação de Cristo, no verso 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, enquanto algumas igrejas dizem: olha, Deus te chamou para ser cabeça, né? Para você comer o melhor da terra, tá? Aí Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nem sempre as coisas vão ser as melhores para nós. Nem sempre a nossa vida vai ser só vitória, né? Sabor de mel. Vai ser sabor de fel mesmo, né? Há muitos momentos na nossa vida que é só dificuldades, só lutas. Nós temos alguns irmãos aqui na igreja que estão vivendo muitas dificuldades em suas vidas. Talvez você nesse momento não esteja vivendo, mas pode ser que amanhã você viva. E estamos sujeitos a viver ou não estamos? Nós não sabemos. O Senhor Jesus, Paulo ele diz que nós devemos nos fortalecer com toda a armadura de Deus, no poder de Deus, para permanecer firmes no quê? No dia mau. Jesus Cristo diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque a cada dia pertence seu próprio mal. Então nós temos muitos dias em nossas vidas que são considerados como dias maus. Então nós precisamos estar firmes e preparados em Cristo. Então essa ideia de que o Evangelho é um caminho de flores, não.
A glória virá, mas será lá. Amém? Nós andamos por fé. Agora é claro que nós devemos buscar viver em paz, como a Bíblia diz, orar a Deus para Deus nos dar paz, orar a Deus para Deus nos guardar, para nos poupar de muitas tribulações. Não há nenhum problema nisso. Mas nós sabemos que estamos sujeitos. Quem tem filho sabe como é difícil a luta que é criar um filho, educar um filho, guardar o filho desse mundo. É muito difícil. Todo mundo sabe da dificuldade que é você poder, como um crente, viver nesse mundo aí fora. Então são muitos desafios. A luta. Eu não tenho filho, mas eu tenho. Você tem pai, você tem mãe, você tem irmãos. Seus pais adoecem, sua família adoece, seus entes queridos morrem. Então nós passamos por essas dificuldades. Nós enfrentamos isso. Mas nós temos que estar firmados em Cristo. Amém? Volto para Gálatas. Então, Gálatas 5, vamos caminhar, por causa da hora. Verso 7, ele diz, vós corrieis bem. Ele vai usar a metáfora da corrida, que a vida cristã é uma corrida. Paulo diz, olha, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Ele não está querendo saber o nome da pessoa, não. Ele só está levando os Gálatas. Isso aqui é uma pergunta retórica, né? Ele faz a pergunta para que os irmãos possam refletir sobre o tipo de pessoa ou o tipo de ensino que estava tirando eles da verdade do Evangelho. Então Paulo está, olha, vocês estavam indo bem, porque foi Paulo que pregou o Evangelho ali na Galácia, lembra? Derbe, Listra, Icônio, aquelas cidades que Paulo fundou as igrejas, onde Timóteo se converteu, onde Timóteo começou a ser um missionário junto com Paulo. Vários milagres aconteceram ali. Paulo e Barnabé começaram a obra ali. Então Paulo está falando para essas igrejas, para esses irmãos que começaram tão bem, tão firmes na fé, onde tinha presbíteros, diáconos, consagrados ao Senhor. E aí Paulo diz, olha, vocês corriam bem. Quem foi que impediu? Quem foi que colocou um obstáculo? Por que está acontecendo? Vocês estão permitindo isso? Aí no verso 8 ele diz, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Veja, esse tipo de ensino, esse tropeço que está no meio de vocês, não vem de Deus. Paulo é muito claro, eu estou lendo o versículo 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Veja aí Gálatas 1, você está com Gálatas aí aberto, veja o capítulo 1, verso 15. Capítulo 1, verso 15. Ele diz, quanto porém, ele falando da experiência dele, Paulo diz, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou, aqui é o chamado eficaz, pela sua graça, aprove a revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Então Paulo está dizendo que o chamado para a salvação, ele vem de Deus. E aqui ele repete isso para os Gálatas e diz, olha, esse chamado que vocês estão tendo para a circuncisão, para viver debaixo da lei, não é o mesmo chamado que Paulo tinha falado antes. Não é de Deus. Pode ser do diabo, né? Mas de Deus não. Não é verdade? E o diabo realmente, ele sempre vai levantar. Vocês viram, estudaram comigo 2 Coríntios e viram que uma das ferramentas que Satanás usa para enganar os crentes, para tentar impedir o crescimento dos crentes e para cegar os incrédulos, são os falsos mestres. A pior barreira, irmãos, para o Evangelho não é o mundo, não. A pior barreira para o Evangelho são aqueles que se dizem crentes e trazem os escândalos. A barreira para o ímpio ouvir o Evangelho são os mercenários. Porque quando você liga a sua TV, tem lá um mercenário. É difícil você encontrar um horário em que tem alguém pregando o Evangelho. Onde tem um pastor realmente de verdade. Aqui e ali você vê um Hernandes Dias Lopes. Na internet você consegue, né? Porque aí é diferente. Mas na TV... Agora imagine o alcance que a TV tem. Aqueles programas da IURD... Tenho que falar o nome, né? Não tô julgando, não. Estou julgando sim pela palavra, né? Estou julgando pela palavra. Eu não estou julgando no sentido de que eu não estou vendo e estou fazendo um juízo sem saber o que eu estou vendo. O Senhor Jesus, ele diz, julgai segundo a reta justiça. Nós devemos julgar. O profeta profetiza e a igreja julga. Então julguemos pela palavra.
esses falsos profetas. Então Satanás, ele usa os falsos mestres para enganar as pessoas. Aí está lá o camarada vendo só dinheiro, pedindo dinheiro, enrolando o povo, dizendo que o camarada está curado. Teve um coitado de um senhor que morreu de câncer porque estava fazendo tratamento de quimioterapia. Aí chegou na Igreja Universal, o pastor disse: você tem coragem de fazer a fogueira santa? Tem. O senhor tem quanto? Quanto é que o senhor, o maior sacrifício que o senhor pode fazer? Ele tinha 7 mil reais na conta dele. 7 mil reais era o dinheirinho que ele tinha. Morrendo com câncer, fazendo tratamento. Mas não tinha mais chance nenhuma. Faça o sacrifício. Ele foi e deu. Porque a fogueira santa, ele não queima, né, o dinheiro do povo não, né? Ele queima só o envelope, né? Mas o dinheiro ele tira. Acho que nem envelope queima, né? Faz só uma fogueirinha ali, aí dá aquela conversa. Eu não sei porque eu nunca vi, né? E aí o que acontece? Aí o homem: mas o senhor está curado, o senhor fez o sacrifício, o senhor está curado. Resultado, ele morreu. Em pouco tempo. Aí a família processou a igreja e pediu o dinheiro de volta. Isso é um absurdo, irmãos. Evangelho não é isso. Aí por causa disso, você acha que essa família vai querer entrar noutra igreja? Só se realmente a misericórdia do Senhor alcançar mesmo, porque vai ficar com raiva, vai achar que todo pastor é ladrão, que todo pastor é igual, que toda igreja é igual. Eles não vão entender, porque eles não vão para a história da igreja, eles não vão conhecer a história de uma igreja reformada, de uma igreja presbiteriana, de uma igreja congregacional, eles não vão para a reforma protestante, eles vão achar que é tudo igual. Eles vão achar que todo pastor é daquele mesmo jeito, é aquela mesma conversa. Então somente a misericórdia e a graça de Deus. Então Paulo diz: olha, vós corrieis bem. Quem foi que persuadiu vocês? Essa persuasão não vem daquele que vos chama, não vem de Deus. Vá para o versículo 9 do capítulo 5. E aí ele diz algo interessante, ele cita um provérbio, que era muito comum na época, que ele já tinha citado em 1 Coríntios 5,6, quando ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. O que é que isso significa, irmãos? Que terríveis coisas têm um começo muito pequeno. Ou que também coisas boas têm começos pequenos também. O que Paulo está dizendo é que aquelas coisas que parecem insignificantes, elas podem gerar um prejuízo enorme. Ou no sentido, aqui ele está falando no sentido negativo. Mas esse provérbio também pode ser dito no sentido positivo. Por exemplo, aquele rapaz que começou de pouco a pouco a ler a Bíblia, a orar, a estudar a palavra, de repente pode ser um John Piper da vida, né? Usado por Deus de forma poderosa, um Paul Washer. Não estou exaltando os homens não, estou só falando em termos de que o ministério desses homens são ministérios que têm um impacto muito grande na vida das pessoas, porque eles são realmente usados por Deus. Então, coisas pequenas, às vezes insignificantes, o irmãozinho que vem para a igreja, que chega cedo, na escola dominical, que vem estudar a palavra, pode ser um homem usado por Deus de forma poderosa. Então, um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse provérbio, ele mostra que uma coisinha pequena que parece ser insignificante, ela pode ter um poder muito grande. E aqui ele está falando no sentido negativo. Porque ele está dizendo: olha, essa influência dos judaizantes no meio de vocês vai destruir a igreja. Essa pequena heresia que vai dizendo que somente Cristo não salva, mas Cristo e a lei, Cristo e a circuncisão, Cristo e a obediência à lei de Moisés, essa pequena heresia vai destruir a igreja. E igrejas têm sido destruídas, homens têm caído com pequenas coisas. Ontem a gente conversando, né, com os irmãos que pregam aqui na igreja, a gente está fazendo um curso, e aí eu citei o livro do falecido Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, e foi um exemplo, né, de obreiro aqui no Brasil, uma referência. Dr. Russell Shedd foi um pastor batista, um missionário batista, muito respeitado no nosso meio. Ele tem a Bíblia Shedd, né, que tem os comentários dele. Ele faleceu com, acho, 90 anos, 92? 92 anos. Homem humilde, homem de Deus. Não morreu rico, né?
porque a vida dele foi dedicada ao ministério, era um servo do Senhor. E ele diz uma coisa no livro dele, que uma árvore para cair, é necessário que suas raízes venham apodrecendo há muito tempo. Então começa com a umidade, os fungos, né, que vão crescendo, que vão evoluindo, que vão se proliferando. E aí depois essa árvore, perdendo a sua sustentação, com o vento forte ela cai. Uma árvore bem arraigada, bem com raízes profundas e fortalecidas, ela não cai. Ela está segura. Então as coisas não acontecem por acaso. Fulano, aconteceu isso, né? Nada é assim de uma hora para outra não, viu? Só tragédia, né? Mas as coisas vêm acontecendo na nossa vida. Então Paulo está dizendo isso. Olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas ele tinha esperança de que se Cristo tinha realmente alcançado o coração daqueles irmãos, o Senhor ia guardá-los, ia protegê-los, e estava usando Paulo para isso. Verso 10 ele diz: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba. E aí ele agora vai para a área pessoal mesmo. Aquele irmão, aqueles irmãos, aqueles homens que estão ensinando coisa errada na igreja, ele diz: olha, seja quem for, não importa se tem influência, se é rico, não importa, seja quem for, sofrerá o juízo. Então lembram daquele texto? Aquele que destrói o templo do Senhor, Deus o destruirá. Tem muita gente que usa esse texto para o suicídio, não tem nada a ver. Esse texto não está falando de suicídio, esse texto está falando da igreja. O templo do Senhor é a igreja. Está em 1 Coríntios capítulo 3. Então aquele que prejudica, que destrói o corpo de Cristo, que é uma pedra de tropeço para prejudicar a vida dos irmãos, ele está dizendo: tenha cuidado. Se faz isso conscientemente, Deus vai julgá-lo. Deus vai tratar com ele. E ele repete isso aqui. Versículo 11, ele diz: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo está dizendo, se ainda prega a circuncisão, vocês sabem que Paulo foi fariseu. E ele valorizou muito a questão da guarda da lei. Mas alguns acham que Paulo era criticado por esses judaizantes na igreja, porque vocês lembram que Paulo, quando Timóteo quis acompanhar ele, lembram disso? Lá em Atos, eu estou lendo aqui o versículo 11, e aí Atos capítulo 16, você não precisa abrir, só se você quiser anotar, mas Atos capítulo 16, verso 3, Paulo, quando Timóteo vai ser um cooperador de Paulo na obra missionária, o que é que Paulo faz? A primeira coisa que ele faz é circuncidar Timóteo. Timóteo, tu tem que ser circuncidado. Por quê? Porque Timóteo era filho de uma mãe judia com um pai gentio, com um pai grego. Então ele era misto, ele era judeu também. Aí Paulo diz: olha, você tem que ser circuncidado. Mas não tem nada a ver com a salvação. Paulo circuncida Timóteo porque eles precisavam ter acesso à sinagoga, ter acesso aos judeus na obra missionária. Então, para Timóteo não ser excluído, aí Paulo toma essa atitude. É uma atitude estratégica. Paulo não está dizendo: olha, Timóteo, você precisa ser circuncidado para a salvação. Não, ele circuncida Timóteo porque Timóteo verdadeiramente era judeu e precisava acompanhar Paulo em lugares onde os judeus estariam cultuando a Deus e que o gentio não entrava. Então, se Timóteo não tivesse a marca, o selo da aliança com Abraão, ele não entraria onde Paulo estava entrando e pregando o evangelho. Então, a circuncisão de Timóteo não tem nada a ver com a salvação. Então, talvez alguns judaizantes ali na igreja estão dizendo: olha, ele pregava a circuncisão, que ele circuncidou Timóteo. Aí Paulo diz aqui no versículo 1: eu, porém, irmãos, se ainda prega a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Porque a perseguição que vinha sobre Paulo, dos judeus, era justamente essa, porque ele dizia que a salvação era somente pela fé em Jesus Cristo. Por isso que ele diz: está desfeito o escândalo da cruz. Porque para os judeus, o Messias, o Salvador, morrer na cruz, isso é escândalo. O meu Salvador, o Rei de Israel, ter que morrer na cruz como um maldito, como um pior dos amaldiçoados. Lembrem que o judeu valorizava demais o corpo.
Então, a crucificação não existia no Antigo Testamento. A crucificação é um tipo de morte romana. Quando Deuteronômio diz maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, é porque antigamente o povo de Israel, a pior pessoa do povo de Israel, por exemplo, um assassino ou um adúltero que fosse apedrejado, o camarada morto. Depois de morto, ele ainda era pendurado num pedaço de pau, para humilhar ainda mais, porque o judeu, e até nós também, qual é o ser humano que não valoriza o corpo do outro? O que é que a gente faz? Quando alguém morre, a gente não tem o maior cuidado com o corpo, né? Não cuida do corpo, não vela o corpo no sentido de respeitar, de deixar a pessoa ali num caixão e ter um maior cuidado, mesmo sabendo que a pessoa está morta. Agora você imagine a pessoa ser morta a pedradas e pegar o corpo daquela pessoa, não enterrar, mas expor publicamente numa madeira, isso é a maior de todas as humilhações. Então maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo, ser o Salvador, morrendo numa cruz, isso para um judeu é escândalo. Paulo diz, mas eu estou sendo perseguido por isso, porque a minha pregação é que a salvação é por meio da fé em Cristo. Ele é o nosso Salvador. Aí versículo 12, Paulo aqui parece que está com raiva mesmo, e ele diz, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ele está dizendo, vocês querem se circuncidar? Por que não corta logo tudo? Era a casca grossa, viu? Paulo era uma mistura de paraibano com pernambucano, lá para o lado de Exu, né? A terra de Luiz Gonzaga, né? Então Jesus não é muito diferente não, viu? Porque Jesus diz, ai daqueles por quem veio um escândalo, é melhor pegar uma pedra de moinho, pendurar no pescoço e se jogasse no mar, né? Isso é uma palavra dura, é ou não é? Paulo também está dizendo uma palavra como aquela de Jesus aqui. Vocês querem se circuncidar? Vocês estão achando que vão ser salvos porque vão cortar um pedaço do prepúcio? Vão cortar um pedaço da pele, do órgão sexual masculino. Vocês estão achando que isso vai salvar vocês? Então corte logo tudo. Porque vai ter mais valor ainda, Paulo está dizendo. Vocês querem cortar só um pedaço? Corte logo tudo. Quem fez isso foi Orígenes, né? Teve um pai da igreja que ele tomou essa atitude radical, mas porque ele não queria pecar desejando sexualmente. Ele queria dedicar, tendo desejo sexual. Coitado, ele pensava que cortando ia resolver. O desejo sexual não está no órgão, né? O desejo sexual vem de onde? Vem dos hormônios, né? Pois é. Vai diminuir, é claro, né? Mas não vai parar. Mas ele não sabia disso, né? Bendita a ciência, né? Vai que você quer fazer um negócio desse, Deus me livre, né? Aí você vai se arrebentar. Mas Paulo aqui, ele está sendo bem duro e está dizendo, olha, vocês estão dando importância à circuncisão, então se castrem logo. Ele faz isso para atingir os irmãos mesmo. Ele está sendo muito duro com os irmãos. É como se alguém quisesse pecar, tentasse justificar o seu pecado, e viesse o irmão, tentasse ajudar essa pessoa, orientar na palavra, mas a pessoa fica tentando, sabe, continuar no erro, e aí você chega e diz, então vá. Se acaba logo de uma vez. É como escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus entregou aquelas pessoas que queriam viver no pecado a viverem daquela forma. Quando você entrega, é porque já é juízo, né? É como aquela mãe, aquele pai que o filho fica querendo sair, tarde, chegar tarde da noite, passar a noite fora com os amigos, você diz não, diz o porquê, o perigo. Aí de repente você diz, vá, agora vá, faça. Vá lá. É complicado, né? Mas aqui Paulo está sendo usado por Deus para ser duro. Verso 13, vamos encerrar, né? Até o 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha só, ele vai começar a dizer o que é a liberdade em Cristo. E aí ele vai nos preparar para que a liberdade é andar no Espírito e não no pecado. Porque pode ser que alguns pensem, eu já estou liberto em Cristo, então, eu não preciso cumprir a lei não, obedecer a lei não, Cristo me libertou, então eu vou viver agora de todo jeito, né?
Olha, aí Paulo... Então, provavelmente havia 3 tipos de pessoas na igreja dos Gálatas. Os que queriam ser salvos, crendo em Cristo e obedecendo à lei, os legalistas. Aqueles que se achavam livres, mas que estavam sendo libertinos. E os crentes, que tinham fé em Cristo e andavam no temor de Deus. Aí Paulo agora no versículo 3 ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Lembre-se que o amor está sempre aqui, dirigindo a vida. Se eu amo a Deus, eu vou tentar fazer o que agrada a Deus. Se eu amo o irmão, eu vou tentar fazer o que agrada ao irmão. Aí, porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Aí ele usa justamente a segunda tábua, né? Por quê? Porque ele está falando do amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Provavelmente havia divisões na igreja, problemas, confusões na igreja, falta de comunhão. Por quê? Porque uns queriam ser salvos mediante a obediência à lei, juntamente com Cristo. Outros estavam sendo libertinos, e outros eram os irmãos que estavam apoiando Paulo, que estavam tentando lutar pela igreja, estavam zelando pela igreja. Imagine o problema dentro dessa igreja. E não era uma igreja como a nossa aqui só, eram várias casas, com seus presbíteros, com os diáconos, eram vários grupos. Então, eram várias comunidades. Então não era fácil, irmãos. E aí Paulo diz, olha, não usem a liberdade como pretexto para pecar. E aí na próxima semana a gente vai ver. É por isso que ele vai começar a falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Porque ele vai dizer que a nossa liberdade em Cristo não deve ser um pretexto para a gente viver de qualquer forma. Porque nós temos o Espírito de Deus. Amém? Então que o Senhor nos ajude, né? E nos dê graça para que a nossa fé esteja sempre firmada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.